A verdade é sua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Oh, aleluia, louve a Deus. Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 e os irmãos podem tomar o seu assento, amém? Está escrito a seguinte palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos ler novamente, todos juntos? Amém? Eu vou contar até 3 e nós vamos ler esse versículo 1 novamente. Eclesiastes, capítulo 3. Uma palavra muito conhecida, né? Vamos ver que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite. Contamos sempre com a ajuda do Espírito Santo nessa hora. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3. Vamos ler? 1, 2, 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Só os que creem dão glória para Jesus. E poder assentar-se. Poder assentar-se em nome de Jesus. Nós queremos falar aqui desse tema aqui, o tempo de Deus, amém? Deus, aleluia, tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Diga amém, igreja. E aqui, aleluia, o escritor de Eclesiastes, ele foi inspirado pelo Espírito de Deus, foi inspirado por Deus e a sabedoria que Deus o deu. E deixou escrito essa palavra maravilhosa para a nossa meditação, para a nossa compreensão, para a nossa fé. Que Deus tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu, meus irmãos. Nós vemos que tempo, como local, é um fator específico, é um fator importante para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas que está debaixo dos céus. Nós vemos o controle total de Deus aqui sobre o tempo, né? A gente vê hoje o mundo corre para lá e para cá, as pessoas correm, principalmente na cidade que moramos, não é verdade? A gente corre e faz uma coisa e faz outra. E muitas das coisas que nós fazemos, às vezes nós vamos até com aquela intenção de fazer e dar certo. Mas não dá muitas vezes, não é verdade? Você se apressa, corre e fala, vou fazer isso e mais aquilo, e vai dar tudo certo, e você corre e outras pessoas correm, mas tem muitas coisas que não acontecem, né? Como diz uma frase aí no mundo, não rola, né? Não rolou, não deu certo. Eu não gosto de falar em gíria, mas estou usando um termo atual, né? Não deu certo. Né? Aí muitas vezes a gente fica frustrado, se frustra, fala, por que não deu certo? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E muitas vezes o tempo do homem não é o tempo de Deus, né? Então nós vemos Deus tendo a primazia do tempo, ele tendo o controle não parcial, controle total do tempo. E muitas vezes servos de Deus, que nós vamos falar aqui nessa pregação, se apressaram e eles saíram do tempo de Deus. Amém? Não saíram do controle de Deus, porque Deus controla todas as coisas perfeitamente. Nós falamos aqui semana passada que Deus está no controle da nossa história. Nós falamos aqui. E hoje eu quero falar do tempo de Deus. Deus, ele não deixa, aleluia, nada passar desapercebido. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso que ele tem
né, a onisciência, a onipotência, a onipresença para isso. Ele controla. Nada sai do controle de Deus. Mas é preciso, nós, servos do Senhor, entender uma coisa. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então eu estou sem relógio aqui. Quem tem relógio aí? Levanta as mãos. Aí muitos irmãos têm os seus relógios aí. Só que o relógio de Deus é diferente, irmãos. Né? Tem até uma passagem que diz que 1000 anos para Deus é como a noite que passou, né? E um dia para Deus é como 1000 anos. Então o relógio de Deus é muito potente, não é, irmãos? O relógio de Deus é tremendo, né? Um dia nós vamos poder entender melhor isso daqui. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos dentro de um tempo determinado por nós. Mas Deus, Ele trabalha em um tempo da eternidade, que nós ainda não temos conhecimento desse tempo. Deus, Ele não trabalha no tempo humano, Ele tem um tempo dele de trabalhar. Por isso que aqui o escritor, ele teve a inspiração de Deus, e Deus mandou ele deixar essa palavra para nós, que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha aqui, meus irmãos. Então, a primeira coisa, muitas vezes tentamos fazer alguma coisa que não deu certo. Quem já passou por isso aqui? Você se apressou, correu, tal, aí não deu certo. Não era o tempo de Deus. É a Bíblia que diz, né? Agora, eu fico assim, regozijando, porque quantas vezes eu bati o meu pé e eu fiquei nervoso, falei, Senhor, não deu certo, por quê? Aí depois, com o passar do tempo, nós percebemos que o tempo de Deus é diferente do nosso. E mais, o tempo de Deus é muito melhor do que o nosso. Às vezes queremos algo antes da hora que Deus não quer para nós. Aí, se Deus nos dá, nós vamos sofrer mais ainda. Então é melhor nós esperarmos o tempo de Deus do que nós darmos um passo e ir no nosso tempo. Porque o tempo de Deus é eterno e é perfeito. E o nosso tempo é falho, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós não podemos controlar o tempo. Nós podemos controlar algumas fases ou algumas características da nossa vida. E olhe lá. Nós podemos controlar isso, mas o tempo nós não podemos controlar. Não existe um homem, por mais poderoso, por mais belo, por mais inteligente na face da terra hoje, que pode controlar o tempo. Não pode. Ele não pode acrescentar 1 minuto e nem tirar 1 minuto. Deus, Ele deixou